No, I'm Not Human, um jogo sobre não humanos do canal. Do canal Eu Hype, patrocinado pelo Carlos. Eu achei que era Eu Hip. Enfim. Talvez seja. Vídeo patrocinado pelo Carlos, muito obrigado, Carlos. E vambora, mano. Se você também quiser patrocinar o vídeo pra gente ver, dá uma olhada na descrição. Vire membro aqui do canal, porque membros têm acesso antecipado aos vídeos que saem aqui. E vamos ver, eu não sei o que é isso, mas Parece vamos lá. me lembra Óculos escuros. o ET de Dandadan. Sim, eu vou gravar esse vídeo de óculos escuros porque o tema mexe com o sol e eu quis Oxi. entrar na vibe. Se você estivesse na porta de alguém procurando refúgio e precisasse convencer a outra pessoa de que você é humano, o que você diria? Tu Eu acha sou que humano. tu ia conseguir entrar? Tu acha que tu ia conseguir convencer quem tá do outro lado? Mas se tu fosse a pessoa que tá na Um humano faz isso? Ia fazer isso? Ia Eu dar não certo. abriria. Ia dar Eu certo. fiquei porta. com O que medo. alguém tem que te dizer pra te convencer? Vocês devem ter notado que nas últimas semanas eu tenho trazido bastante vídeo de Nossa, jogos Dress aqui no to canal. Impress. E isso não é do meu hábito há bastante tempo. Mas não tem como. 2024 foi um ano que a gente teve muito jogo indie bom. E um dos jogos que mais me surpreendeu com certeza foi No, I'm Not Human. Esse jogo tem uma gameplay e proposta simples, mas Só extremamente pra não ser eficaz perfeito. quando quer te causar medo. E detalhe, esse jogo não tem um único jumpscare. Nesse jogo, tu é dono de uma Ô, louco. casa num mundo que sofre com um calor extremo. Junto disso, algumas criaturas extremamente parecidas com humanos têm andado pela Terra. Ah, Pessoas sim, vão vir eu na tua não ia casa à abrir pra noite ninguém. procurando por refúgio e tu precisa conversar com elas pra saber se elas são confiáveis Ninguém ou não. que fosse a pessoa que feio. tá parada na tua Só porta pra é um pessoa humano, bonita. é uma criatura, tu precisa decidir. Colocar a sua vida e das outras pessoas que estão contigo em risco ou então acabar deixando uma pessoa inocente do lado de fora, essa é a ideia de No, I'm Not Human. Fica Cada inocente pra jogada fora. é diferente, afinal tu Sinto pode muito, tomar uma não me decisão importa. que é diferente da minha. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês a minha jornada nesse jogo. Sem Tá. mais delongas, meus amigos, não. Que isso, Hanaru? Não. Claro que sim, com certeza eu abriria. Eu acho que dá medo por causa da tensão, né? Já no menu do jogo, a gente vê uma versão maior do título. Não, eu não sou um humano, eu sou Eu sou um... um texto não identificado. E isso já deixa claro que nem mesmo o jogo sabe com o que a gente tá lidando. Bacana, né? E eu? O quê? Vocês vão ficar tudo pra fora, Assim que a gente rapaziada. inicia o jogo, a Eles gente tão falando aparece disso. na nossa casa e tem alguém batendo na nossa porta. Esse cara é o nosso vizinho, e inclusive aquela casa que tava no menu é E dele. os Ele tá fãs, aqui na nossa os casa fãs que para fiquem nos na casa explicar o que a deles. gente tem que fazer. Esse é o tutorial do jogo, caso tu esteja te perguntando. Esse game segue um ciclo de gameplay de dias. Durante a noite, igual o visitantes Five virão na Nights. nossa casa e a gente decide quem entra. Quando Por não que tem eles mais não ninguém tão pra na te casa visitar, deles? a gente dorme. Durante o dia, a gente conversa com quem a gente deixou entrar. E essa parte é crucial. É a partir dessas conversas que a gente se certifica que a gente não deixou nenhuma criatura entrar. A gente tem uma espécie de energia no canto superior esquerdo. E essa energia simboliza quantas conversas a gente pode ter. Cada Entendeu. conversa come uma dessas energias. E sem Dá pra ter energias, três. o player é obrigado a dormir. Então, se tu tiver com muitos visitantes na tua casa, é bom tu saber com quem tu vai falar. Não gasta energia à toa. Caso tu já tenha falado com todos os se não visitantes, deixar mas ninguém ainda tem entrar, não energia ganha? sobrando, tu pode ir na cozinha e beber até cair. É literalmente isso. Podendo avançar o ciclo do dia pra noite. Mas ainda tem uma coisa extremamente importante que esse vizinho vai nos explicar. Como todos os seres humanos são suspeitos, tu pode pensar que a melhor estratégia a se seguir seja não abrir a porta pra ninguém. Então, isso é uma péssima ideia. Por quê? Se tu não deixar nenhum ser humano entrar na tua casa, aquelas coisas lá fora vão saber. E algo terrível pode acontecer. Mas a gente Ué? já volta nessa informação. Nessa primeira noite, vai tá esse sozinho, vizinho dorme na nossa talvez. casa. E pela manhã, a gente pode olhar o jornal. Nessa primeira edição, eles vão Meu noticiar Deus. que o sol tá muito quente, como nunca antes. Não é recomendado ter contato com a luz do sol, porque ela pode cegar. Gente, e por conta isso aí é a gente durante daqui o uns dia do anos, game, tá? a gente não abre as janelas e nem as portas. Somente durante a noite a gente pode olhar pra rua. Nesse primeiro dia, não tem muito o que fazer em casa. Afinal, a gente só tem o vizinho com a gente. Eu vou na cozinha, bebo uma cerveja e vou dormir. Durante a noite, aquela coloração verde volta, e o tom alegre da música do game se torna algo melancólico e desesperançoso, Vixe. remetendo diretamente pra realidade que o nosso protagonista se encontra. Assim que a gente acorda, alguém já bate na nossa porta, e quando vamos ver, a filha do vizinho. O vizinho ainda tá na nossa Gente, casa. ela parece e a o Fel, pobre que eu não criança abria, tá com não. saudade do pai dela. Mas como que a gente vai saber se essa criança é realmente a filha dele e não uma daquelas coisas? Eu peço pra ela me contar algo sobre o pai dela, e ela consegue me convencer. Eu chamo o pai dela e os dois vão pra casa juntos. A gente tá sozinho em casa de novo. Olhando pelas janelas da casa, a gente pode ver
vê em uma delas a casa do vizinho ao longe. Em outra janela, a gente vê alguns adolescentes na rua, o que é bem perigoso, Então? mas eles não parecem se importar. E na última janela, a gente vê apenas uma rua vazia. Mas antes que a gente possa Credo. pensar algo sobre, alguém bate na nossa porta. E assim que a gente vê quem é, um rapaz de aparência esguia já começa se explicando, dizendo que tava se escondendo em um bar, mas que foi expulso de lá. Segundo ele, quase ninguém consegue lidar com seu temperamento. Suspeito. Ah, então Então fica pra não quero. fora. Nada de ruim pra ninguém, mas oxe, às não vezes te quero, ele não. pode ficar um pouco repugnante. Isso nas ceboso. palavras dele. Ok, ele tá na nossa porta pelo mesmo motivo que todo mundo. Ele quer entrar. Eu ainda faço pra ele algumas perguntas e ele me convence com as suas respostas. E eu permito que ele entre. Assim que ele entra, deixou? não dá muito tempo e já tem outra pessoa na porta. A moça, assim como o último cara, quer fugir do sol, mas ela parece extremamente apavorada com algo que ela não vai nos contar. Eu faço diversas perguntas pra ela. E ela me passa uma certa veracidade nas suas respostas, mas muito medo também. E eu não quero ser o cara que bateu a porta no rosto de alguém que morreu horas depois por conta de insolação. Ai, Pode como ele é entrar. bonzinho. Ela foi a última visita da noite, e então eu vou dormir. Tá. Acordar morto no próximo dia. Quer ver? Pela manhã, o noticiário diz a que bichinha está tá meio estritamente torta. proibido sair na rua durante a noite. Isso porque o sol teve uma erupção pela manhã e a radiação tá muito alta. Nessa mesma Puta edição, ele merda. também vai falar pra gente sobre as coisas que parecem humanos, mas não são. E agora, eles têm um nome: visitantes. Aparentemente, esses visitantes estão saindo do chão. Eles tomam a forma de um humano perfeito, mas eles matam, devoram, dilaceram. Não se sabe ao certo o que essas coisas são e nem o porquê deles matam outros O humanos. harmonizado O que é o se bicho sabe do é mal? que eles saem do chão, de buracos na terra. O jornal também nos conta uma forma de identificar esses visitantes: os dentes. Se uma pessoa tem uma dentição estranhamente perfeita, reta, totalmente clara, isso pode indicar que tu tá lidando com um visitante. E com essas informações em mente, a gente já sabe o que fazer. No Não total, pode eu ter tenho dente duas bom mais pessoas aí, dentro da rapaziada. minha Que eu casa, sou, o homem gente? alto e a moça assustada. E eu fui primeiro no homem alto. Ainda bem que Ele meus vai dentes é estar tudo parado na amarelo. sala de estar de casa. Quando a gente pede pra ver os dentes dele, ele vai concordar com isso. Bom, olha pra eles. Eles ainda têm o gosto de infelicidade e cigarros. Quando a gente olha, eles são claros, mas não perfeitos, Tá. tendo dentes mais afastados, outros pra frente. Tá de boa. Nesse teste ele passou. A moça assustada vai estar no depósito da casa, Meu atirada num Deus. canto. E a primeira frase Quem que ela colocou solta lente é um no pouco dente aqui já estranha. tava lascado. Felizmente Ia morrer. tudo vai acabar em breve. Ok. Quando a gente pede pra ver os seus dentes, ela questiona se a gente vai fazer as nossas decisões de quem fica baseado nos dentes. Mas ela fala isso de uma forma debochada, seguido de uma risada. Antes de mostrar os dentes, ela cita ter feito o tratamento dentário, que deixou eles perfeitos. E tudo bem, isso é uma resposta válida. Mas então, em seguida, ela diz que sequer se lembra quando foi ao dentista. Eu realmente fui a algum? Caramba, eu sequer lembro que eu comi ontem à noite por conta do medo. Ok, aqui Tá, eu preciso joga pra tomar uma fora. decisão. Essa moça claramente não tá bem desde que ela chegou aqui. Mas Joga pra se fora. ela Nossa, de gente, memória, esse dentinho isso que pode dava ser um pra ver visitante dela já tentando era me um ludibriar. sinal Mas também de- pode ser que a moça esteja não sendo tá afetada bonito. pelo sol. O noticiário citou na primeira edição que as pessoas da cidade têm tido um comportamento estranho por conta da insolação. E quando essa moça tava na minha porta, ela disse ter vindo da cidade. Talvez ela só esteja com perda de memória mesmo. Mas a gente ainda tem que ver os dentes dela. E quando olhamos, dentes perfeitos. Isso bate com a descrição? Nessa hora, o nosso personagem precisa tomar uma decisão. Atirar nela ou não? Ela entende a situação e atiro. questiona. Eu não posso ser um visitante, posso? Aparentemente a moça sequer sabe se ela é humana ou não. Afinal, ela não se lembra de quase nada. E essa incerteza dela em sequer saber se ela é um visitante ou um humano me fez pensar de outra forma. Infelizmente, moça, eu não posso arriscar minha vai segurança atirar. e a do meu outro hóspede. Pum, F. Tomada essa difícil decisão, eu vou dormir. Acordamos pela noite, e a primeira coisa que eu faço é olhar para janelas de novo. Na janela do meu vizinho, eu vejo ele e a sua filha brincando na rua. O homem provavelmente tá tentando esquecer do inferno que ele vive, decidindo não roubar a sua filha do prazer de brincar. A rua tá perigosa, mas ainda tem como se divertir nesse caos inteiro. A criança se diverte com a paz de saber que o seu pai tá com ela. Aqueles adolescentes que na noite passada estavam despreocupados, agora estão mortos. Eu me pergunto Meu quem fez isso Deus. com eles. Mas essa Meu dúvida Deus. foi sanada rápido. Isso porque na terceira janela eu vejo o provável motivo. A visão de Credo. um homem estranho me encarando pela janela. Eu espero que ele não venha na minha porta. Falando em porta, uma moça completamente encasacada aparece pedindo refúgio. O fato dela estar toda encasacada enquanto o noticiário fala justamente sobre o caos solar que a gente tá vivendo, isso aqui já é uma Suspeito, red né? flag. É Deixa eu pra ser não bem pegar direto. Eu não tenho sol, medo né? do calor, mas eu ainda assim tô procurando por um local calmo. Ok, como
assim medo do calor? Ninguém tá com medo do calor. Se esconder não é uma opção, é pra não morrer. Só essa primeira frase me fez desconfiar que ela não fosse humana. E conforme essa conversa se desenrolou, ela não me convenceu que ela era humana. Eu ainda cheguei a pedir pra ela tirar o casaco, mas ela se negou. Me perdoa, moça, mas você não pode ficar. Eu entendi, Vai embora. tá legal, tchau. Eu notei que você tem pólvoras nas mãos. Você poderia atirar em mim? Ah, claro. Você precisa guardar sua última bala pra você. Que Tchau. A conversa isso? foi bem Caraca, desesperançosa, corda. mas eu realmente não acho que ela era humana. Não posso me Caralho. colocar em perigo. E já tem outra pessoa na porta. Essa pessoa na nossa porta Meu foi Deus, uma das eu não mais abri. estranhas que já me Gente, apareceu eu não no jogo abriria, inteiro. não. Esse cara fica falando coisas muito estranhas na passagem dele pela nossa casa. Isso porque ele acha que o sol tá super quente porque ele tá cumprindo algum tipo de profecia. A terra tá sendo limpa, o sol vai fazer o seu trabalho. E quando eu questionei ele sobre o que ele tá falando, ele me soltou a seguinte frase: o que você tá fazendo, humano? Tá, por que ele me chamaria assim? Eu acho que só algo não humano iria se referir a um humano como humano. Pego no Tá, olha só, flagra. o sol tá nos queimando por uma razão. Ele tá cozinhando os nossos pecados. Todos fizemos coisas ruins. E agora o Então, sol... eu vi isso, Digital Cap. Parece que esse cara aqui, ele soltou um vídeo parecido com esse, meio que bem mais completo. Esse aqui tem 30 minutos, basicamente. Aquele que ele postou tem 1h30. Desse mesmo jogo. Desse mesmo jogo. Aparentemente, tipo, legal. completo. Tá bravo. Tá, eu consegui entender a vibe desse cara, mas não é essa vibe que eu quero na minha casa. Não, ainda bem, soltou meu um amigo. humano, Assim vai que embora. saímos da porta, um outro cara aparece. E se o anterior era estranho, esse aqui é bem mais. Começa que ele sequer pede pra entrar. Ele só quer conversar Ele mesmo. tá Que bom que ele encasacado não quer também. entrar. Esse cara tá todo encasacado, e o último encasacado que apareceu aqui não entrou. Esse E os mano dois quer era ler a azul, nossa né? sorte por meio Meus de um lados. livro. Ele vai nos mandar abrir uma página aleatória. E abrindo ela, os mortos virão e contarão. E eles não serão acreditados. Tá, some daqui agora. Esse cara foi a última visita da noite. Antes de dormir, eu dou uma última olhada na janela. E aquele homem ainda tá lá parado. Credo. Eu não tenho o que Deus. fazer sobre isso. É hora de dormir. Tudo é medo. E no noticiário, boas notícias, eu acho. O governo começou a se mexer e criou uma força-tarefa especializada nos visitantes, a intitulada Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, ou FEMA. Os soldados da FEMA estão sempre com uma roupa à la Walter White amarela, e eles já descobriram uma nova forma de identificar os visitantes. Além dos dentes, agora a gente também vai ter que se atentar às unhas das pessoas. Unhas sujas indicam que cavaram buracos, os mesmos que saíram quando vieram da Terra. Lembra que as criaturas vêm do sentido. solo? Pois então, se a gente vê unhas Todo sujas, mundo a gente lava já nas sabe o que mãos fazer. e Indo limpa verificar a o mão nosso embaixo. único hóspede, mãos limpas. Como eu só tenho ele na minha casa, eu não tenho mais ninguém pra testar, eu vou pra cozinha, bebo uma cerveja e vou dormir. Nessa noite, quando eu olho pelas janelas, os soldados da FEMA vão estar por toda parte. Na casa do vizinho, cuidando dos corpos dos adolescentes e também na rua. E isso passa uma sensação de segurança pro nosso protagonista. Ver esses soldados Vão ao tá redor tudo da morto casa próximo faz com que a dia. gente se sinta seguro. De que nada de ruim vai parar Imagina. na nossa porta. Ou pelo menos é o que eu pensava. Meu Isso Deus. porque o primeiro visitante é ele. Ele quem? O homem que antes É o estava capiroto. parado na rua me observando veio até não. a porta. Talvez a FEMA não seja tão competente assim. Eles estão dos lados e atrás da minha casa e não conseguiram ver essa criatura se aproximando da minha porta. Lembram que o vizinho havia nos dito que nós não deveríamos ficar sozinhos porque senão algo terrível poderia acontecer? O algo terrível tá parado na nossa frente e esse homem quer nos matar. Mas ele só vai fazer isso se a gente estiver sozinho em casa. E então ele pergunta: você está sozinho aí? E eu respondo: tenho outras pessoas aqui comigo. O homem diz que eu estou com sorte essa noite. Eu consigo ouvir sussurros vindos do seu quarto, mas quem sabe o que pode acontecer amanhã. Meu Que O nosso isso? convidado Esguio nos salvou indiretamente. A presença dele na minha casa fez com que esse homem esquisito saísse da minha porta. Mas antes de eu me recompor desse encontro, um outro alguém aparece. Uma moça carregando um corpo morto nas costas. Conversando com ela, eu descubro que esse corpo um dia foi o seu marido. Ah, não, e ele gente. de fato partiu. E ela não consegue enterrar ele agora. Honestamente, não faria sentido uma criatura ficar carregando um corpo sem vida. Apesar de estranho, eu sinto verdade nela. Ela pode entrar. Logo após ela, um dos hóspedes mais Tá chatos bom. vai aparecer na nossa porta. O cara do Amogus. Isso aqui não é edição. Tá realmente escrito Amogus na blusa dele. Talvez os devs sabiam que iriam comparar esse jogo com Among Us. Eu tenho a impressão que esse cara teve a personalidade inteira dele baseada na personalidade do Jesse Pinkman. Isso porque ele não consegue terminar uma frase sequer sem um B. Honestamente, esse é o tipo de pessoa que eu jamais deixaria entrar, mas eu já tava jogando esse jogo há 55 minutos e nada de interessante tinha acontecido. Eu queria ver desgraça. E esse mano parece o tipo de pessoa que vai me arranjar problema. Pode entrar. A pessoa seguinte parece Como um senhor assim? simpático. Ele é um médico. Não. Ele teve nos hospitais e diz que ninguém deveria ir pra lá. parece Nas palavras simpático, dele, não confio. as coisas estão muito Interessante. caóticas. Ele ainda ajuda a salvar vidas, mas como um legítimo andarilho. É bom ter um médico no grupo. Esse cara pode entrar. Depois que ele entra, a porta bate mais uma vez.
Mas quando eu vou olhar, ninguém está lá. Então é hora de dormir. Vai conversar com esses caras aí, vamos ver se eles não são mesmo. Vocês falam No dia sim, eu não seguinte, falo mais não. uma ajuda do noticiário. A Fema descobriu nunca uma tô nova sozinha. forma de identificar um Em visitante. Deus. Olhos irritados, avermelhados. A gente já tem mais uma pista pra coletar. Tá. Junto com essa Os informação, maconheiros também aqui. é dito que a Fema criou uma espécie de zona de quarentena pra visitantes. Todo mundo que for suspeito de ser um visitante vai ser levado pra lá, o que significa que a Fema vai eventualmente vir na nossa casa e levar alguém aleatório pra testes. Meu Se essa Deus. pessoa que foi vai voltar ou não, só o tempo vai dizer. Imagina A se primeira tiver pessoa que eu sonda aí. verifico os olhos é o homem alto, e ele tá limpo. Quando eu vou verificar o cara do Amogus, os seus dentes são tortos. Perfeito. Mas quando eu verifico os seus olhos, realmente tem um impostor entre nós. A gente já sabe o que fazer com ele. Calma, mas não era pra ter as três Quando eu vou coisas? verificar a moça que perdeu Não o marido, necessariamente. dentes separados, imperfeitos e mãos limpas, eu não verifico seus olhos porque eu só tenho uma energia sobrando e eu ainda tenho um hóspede pra conversar. Como eu só tenho uma energia, eu poderia verificar apenas uma coisa. E eu decidi olhar os seus olhos. E quando eu olho, eu descubro que o homem tem uma rara condição ocular, onde ele Gente, possui isso aqui- duas pupilas. Isso é estranho, incomum Ô, e louco. até assustador, mas ele não tá com o olho vermelho. É. Ele vai viver. E novamente já é hora de dormir. E essa noite que a gente vai encarar O que agora acontece é se tiver- provavelmente a noite mais desesperançosa do jogo inteiro. Se tiver um pela bicho aí janela, dentro. a casa do vizinho tá em chamas. Provavelmente a Fema bateu na porta dele e achou algum visitante. Essa é a forma deles de combater? Eu espero que o vizinho e a sua filha estejam bem. Na janela Então seguinte, nada. aquele homem esquisito que teve na nossa porta carrega a cabeça de um dos soldados da Fema, mostrando quão ineficaz eles são contra os visitantes. E na última janela, aquela que antes estavam vários soldados da Fema, agora a gente vê todos eles sem vida no chão. Nossa. E a gente sabe muito bem quem fez isso, tendo em vista que um dos corpos tá sem a sua cabeça. E como de praxe, tem alguém na nossa porta. É um soldado da Fema. Eu questiono como eu posso confiar nele, e ele me oferece pra ver o seu cartão ID, que comprova que ele é um soldado. Eu questiono da Mas roupa, e e o ele diz rosto? que ela serve pra proteger ele do sol do dia. Mas por que ele tá usando ela agora se o sol só aparece de dia? Enfim, eles basicamente estão na minha porta pra fazer aquilo que a TV disse que eles fariam. Eles vão levar alguém do meu grupo pra testes. E quem rodou dessa vez foi a moça que perdeu o seu Coitada. marido. E deixou Não o sei corpo. se esse foi o melhor final pra ela, mas eu espero ver ela em breve. Logo após isso, uma espécie de anarquista aparece na minha porta. Esse cara nada suspeito comemora o caos. Segundo ele, na cidade as pessoas não ligam para regras sociais mais. Nas palavras dele, ninguém tá fingindo. Eu deixei ele entrar pelo mesmo motivo que eu deixei o Amogus Caos. entrar. Eu quero ver a ação. Após ele, um rosto conhecido aparece na minha porta. A filha do nosso vizinho, chorando muito, pede pro refúgio. Não confio. Segundo ela, visitantes que seu pai abriu a porta A gente matou não vai ele. confiar em Assim como ninguém. nós, ele cometeu erros. Não, ele ela eu não confiou em confio. pessoas que ele não devia ter confiado, Felca. mas isso custou a sua vida. Pode entrar, garotinha. E a pessoa seguinte é um cara que aparenta ser muito rabugento, mas não no sentido de babaca, no sentido de calejado. Ele me lembrou um pouco o Joel de The Last of Us. Ele vai Entra. sempre direto ao ponto e não faz rodeio. Um homem velho e cansado do calor, dos visitantes e da Fema. Eu senti verdade nele. E deixa ele entrar. Rápida pausa. Só enquanto eu tô roteirizando esse vídeo, eu me atentei a um detalhe nesse cara que se eu tivesse me ligado na hora que eu tava jogando, ele não teria entrado. Ele tá com Ixi. um casaco muito grande. Ele teve uma lábia tão boa que eu não me atentei Ele a tá esse bem detalhe. casacudo. E isso pode custar caro. Vixe. Mas eu me atento a esse detalhe depois. Tem alguém na minha porta. É uma moça que foi expulsa do seu último refúgio Mas o olho pela tá vermelho. Fema Olha pedindo lá, ó. abrigo. Ela diz que tava com um outro grupo, mas quando a Fema acabou com o refúgio dela, todos eles se dispersaram procurando um teto. E ela veio parar aqui. Ela não me parece mentir. Eles a não Fema botam tirou fogo? ela Ela do vai seu acabar grupo com a de comida de casa vocês. pra vistoria, mas não colocaram eles em lugar nenhum. Ela precisa de ajuda, pode entrar. E ela foi a última visita da noite. Depois dela, a gente pode dormir. Ele deu uma despirocada, né? Começou a aceitar todo mundo. Então, não tô confiando em alguns aqui. Problemas. Lá E vem. quando eu acordo de manhã, uma mensagem apareceu na minha tela. Você sente o cheiro de decadência e morte. Alguém foi morto essa noite. Parece que você tem um convidado em sua Meu casa. Deus. É, o momento tão aguardado Deixou chegou. capiroto. Alguém que entrou na minha casa mentiu pra mim. Mas quem foi? O senhor Alto? O homem de terno? Não. O Não, Joel? o senhor a moça Alto que eu foi expulsa confio. da sua casa? O doutor ou a filha do vizinho? Só tem um jeito de descobrir. No jornal é dito que a Fema descobriu a forma mais eficaz de identificar um visitante. Se tu tirar uma foto de um visitante com uma câmera de filme, a foto vai sair borrada. Ainda não se sabe o porquê isso acontece, mas esse método, se usado pra testes, é praticamente
completamente infalível. Olhando a minha sala, eu vejo o cara de terno e o que sobrou do Homem Alto. O meu primeiro hóspede, o Homem Alto. Ele foi a vítima da noite. E apesar que o Homem de Terno esteja na mesma sala que ele, isso não incrimina ele diretamente. Eu decido fazer o teste da foto com ele. Eu tiro uma foto dele e ela sai perfeita, nada borrada. Ele tá limpo. Só que aí que tá. Quando eu fechei a porta do quarto, eu notei uma coisa. Um som extremamente suspeito veio do cômodo que ele tava. Esse som tava vindo dele, o Homem de Terno? Talvez o teste da câmera não seja tão eficaz. Eu meio que não tenho o que fazer. Calma aí, meu mano. Da mesma forma que esse homem se foi, a moça que foi expulsa do seu antigo abrigo também não passa no teste. A foto que eu tirei dela saiu totalmente borrada. Ainda tem eu, o Joel e mais uma criança nessa casa. Eu não posso perder mais ninguém. Meu Deus, velho. Eu ainda tenho mais 2 pessoas na minha casa e apenas 2 barras de energia. Eu vou ter que fazer os testes neles apenas uma vez. Pausa pra explicação. Nesse jogo eu posso fazer mais de um teste por pessoa. Eu posso testar o olho, os dentes, as unhas e então a câmera. Mas como eu tenho só 2 energias, eu vou ter que testar uma coisa só em cada um, pra mim me certificar que nenhum dos 2 é um visitante. Só que nos dois. Fazer apenas um teste não te garante que uma pessoa tá limpa. Uma pessoa pode passar no teste da foto, mas tá com o olho vermelho, e por aí vai. Quando eu vou fazer o teste da câmera no Joel, ele se recusa a tirar fotografia. Ele diz que o flash incomoda ele, e isso deixa o meu personagem bem irritado. Nessa hora, o certo a se fazer era testar ele de novo de outra forma, dentes, olhos ou unhas. Mas como eu tinha só uma energia sobrando, eu não pude fazer isso. Eu precisei confiar no homem, eu não atirei nele. Quando eu fui fazer o teste da foto com a filha do vizinho, a foto dela saiu um pouco borrada, só que ela era a única coisa na foto borrada. Mas pra esse caso, eu meio que ignorei. Afinal, ela correu na minha direção antes que eu tivesse tirado a foto. A foto saiu borrada porque ela se mexeu. E como eu não tenho mais energia, eu acabo não tendo o que fazer se não for dormir. Vai ter uma morte essa noite. Eu espero muito que aquele homem não tenha mentido pra mim. Eu nunca me perdoaria se a filha do meu vizinho... A filha do vizinho vai matar o outro. Então, é isso que eu tô achando. Eu já não teria confiado nela. Quando eu fecho a porta da cozinha, eu escuto o mesmo som. E em quem agora? Eu atiraria nela. Mentiu pra mim, e eu não sei o que pode acontecer agora. Atiraria nela. Nessa hora eu não tinha mais energia, então eu não poderia falar com o doutor. Mas honestamente, eu confio nele. Quando eu acordo, eu vou direto olhar as janelas. A casa do vizinho queimou por inteiro, ficando apenas os seus destroços no chão. Na outra, um crânio de um soldado empalado. Parece que aquele ser pálido tá me provocando ou me ameaçando. E na última janela, um homem pendurado no poste. Ele foi linchado por outros moradores de outra casa. Provavelmente acharam que ele era um visitante, tendo em vista que no seu pescoço tem uma placa que diz: visitantes não são bem-vindos. E já tem alguém na minha porta. Mais um soldado da FEMA. Eles vieram levar mais alguém, e a pessoa da vez foi o Joel. Honestamente, eu fico feliz de ter sido ele. Eu não ficaria tranquilo sabendo que a FEMA tá fazendo testes atrás de testes numa criança inocente. E o doutor, ele é tão tranquilo que eu até esqueci que ele tá aqui. E bom, a pessoa seguinte a bater na minha porta é ele. Dessa vez ele vai nos questionar o que achamos da FEMA, o que é um pouco estranho. A pergunta dele não é estranha, estranho é ele querer manter contato. Quer dizer, ele é claramente um dos visitantes, mas por que ele fica na volta da minha casa? Por que ele fica me fazendo essas perguntas? E por que ele só ataca se eu tô sozinho? Esse personagem é o mais assustador do jogo. Já sei qual vai ser o plot. Sozinho em casa, ele vai embora. Depois que ele vai embora, aquele rapaz tão estranho quanto bateu ele uma cabeça e nós não sabemos que nós é um visitante. Ao cara que adivinhou meu futuro. Ele ficou dias sem aparecer. E a primeira pergunta que eu faço pra ele é uma dúvida genuína: como tu ainda tá vivo? E bom, ele se recusa a responder. Essa última conversa com ele é bem mais enigmática que a outra. Ele fica se questionando se tem mais por vir, se tem como o mundo ficar pior, ou se a gente já viu de tudo e pior do que isso as coisas não ficam. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que ele de novo vai embora sem pedir pra entrar. Quando ele sai, eu escuto alguém bater na minha porta de novo, mas quando eu olho, não tem ninguém lá. Nisso, eu vou pra minha cama e tenho o meu desfecho. Não é seguro viver na superfície da terra. Você barrica suas janelas e portas. Depois de conversar com seus hóspedes, vocês decidem não saírem pra rua nunca mais. Você reza pra que algum dia tudo isso acabe. Isso se houver um fim. Na minha run nesse jogo, eu consegui o final bom. Apenas humanos na minha casa. Eu, o doutor e a filha do vizinho. E, No, I'm Not Human termina sem nos explicar nada. E honestamente, eu gostei disso. O foco desse jogo não é explicar o que tá acontecendo lá fora. O sol tá queimando todo mundo e tem essas coisas emergindo do chão. A gente não precisa saber o que tá acontecendo porque o nosso foco não é esse. O foco do jogo é
te botar nessa situação e tu se vira. A gente sabe tanto quanto o protagonista. E é por isso que quando o game quer te ameaçar com algo na tua janela, ele consegue. É por isso que quando tu lê a mensagem que tem um visitante na tua casa, tu gela. E é por isso que quando ele aparece na tua porta, tu fica com medo genuíno. A dúvida do que tá acontecendo te consome e o silêncio por respostas te mata. Por isso, No, I'm Not Human é um dos jogos mais geniais que eu já joguei. Isso que vocês acabaram de ver é a minha jornada eu não numa jogaria demo não, sou cagão. paga. Eu sei, parece estranho. Pra jogar, tu precisa comprar uma coleção de demos nomeadas Violent Horror Stories. É barato e vale a pena. Não pensa que tu tá pagando pra jogar 4 demos. Pensa que tu tá financiando ótimas ideias. Afinal, a gente tá falando de jogos indies de estúdios indies minúsculos. É sério, vale bastante a pena. Eu tô extremamente ansioso pra saber como o game completo vai ser. Ele já tem página na Steam e dá pra colocar ele na lista de desejos. Eu quero saber o que é aquele homem que aparece na nossa porta. Se a gente não tem ninguém na nossa casa, quando ele aparece na nossa porta é game over. Eu quero saber o porquê ele fica cuidando do nosso protagonista. E principalmente, qual o segredo que ele esconde. Ele diversas vezes cita o fim do mundo. Ele é um líder? Um profeta? Ou só mais uma coisa que melhorou a sua tática de persuasão? Não sei. E isso só o tempo vai nos dizer. Nesse jogo, cada jogada é diferente. Nunca nenhuma jogada vai ser igual. Com isso, eu super recomendo que vocês peguem a demo na Steam. Sério. Esse game aqui, somado com os outros que tem nessa coletânea, tu não vai te arrepender. E eu espero que tu tenha gostado de ver eu explicando a minha jornada em No, I'm Sim, Not porque Human. eu nunca vou jogar. Obrigado por assistir até aqui. E eu tenho mais um agradecimento a fazer. Muito obrigado a quem me seguiu lá no Insta desde o último vídeo. A gente tá cada vez mais perto dos 100k lá. Gente, comentem ideias de jogos ou coisas no geral na internet que vocês querem ver eu trazendo aqui pro canal. E a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado aos membros e a tu. Legal, legal. É, mas é como eu disse, o jogo ele parece ser legal, mas não jogaria. Tá ligado? Eu não jogaria. Eu também não. É muito sinistro pra mim, eu sou muito cagão, mano. E nem sei se tem em português, né? É, tem esse detalhe também, né? Parece ser muito calmo, na verdade, pra mim. Sério? Tipo, você só abre porta e tal, conversa e tal. Ah, eu não conseguiria não, mano. Não rola não. Eu sou muito mais joguinho de boa. Eu sou uma pessoa cagona, mas enfim, gostei do canal, mano. Também me inscrever aqui. Saber algumas coisas. Muito obrigado ao patrocinador. Se você também quiser patrocinar o vídeo, dá uma olhada na descrição que tem as informações. Vira membro do canal porque membro sem acesso antecipado. E é isso. Se gostou, deixa um like. Tamo junto. É nóis. E bye. E tchau.